Boa noite. Vamos iniciar o nosso Evangelho, prece e radiação do Centro Espírita Cearense. Nosso Evangelho de hoje, ele fala sobre a caridade para com os criminosos. É muito difícil, mas vamos pensar que precisamos ter caridade para com todos, que a nossa benevolência ela deve ser direcionada para todos, que toda a humanidade precisa ter benevolência para com todos, que a gente precisa incluir nesse todos as pessoas que não amamos, as pessoas que temos nossas diferenças e todos os criminosos, todos, os bons e os maus, os amigos e os inimigos. A benevolência precisa ser para todos. É difícil, mas neste momento, neste Evangelho de hoje, vamos pensar nessa boa mensagem, nesse bom ensinamento, que precisamos parar e cuidar que a nossa bondade, que a nossa vontade de trabalhar e fazer o bem, ela precisa ser para todos, sem a gente direcionar este ou aquele, e sim a todos. E que possamos sempre orar sempre pelo mundo inteiro. Boa noite e que assim seja. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. Caridade para com os criminosos. Item 14, quarto e quinto parágrafo. Os tempos estão próximos, digo ainda, em que a fraternidade reinará nesse globo. A lei do Cristo é a que regerá os homens, e só ela será o freio e a esperança, e conduzirá as almas às moradas bem-aventuradas. Amai-vos, pois, como os filhos de um mesmo Pai. Não façais diferença entre os outros infelizes, porque é Deus quem quer que todos sejam iguais. Portanto, não desprezeis a ninguém. Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós, a fim de que vos sirvam de ensinamento. Logo, quando os homens forem conduzidos às verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade desses ensinamentos, e todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados nos mundos inferiores, de acordo com as suas tendências. Deveis àqueles de quem falo o socorro de vossas preces. É a verdadeira caridade. Não é preciso dizer de um criminoso: é um miserável. É preciso expurgá-lo da terra. A morte que se lhe inflige é muito suave para um ser dessa espécie. Não é assim que deveis falar. Olhai vosso modelo, Jesus. Que diria ele se visse esse infeliz perto de si? Lamentá-lo-ia, o consideraria como um doente bem miserável e lhe estenderia a mão. Não podeis fazer isto em realidade, mas pelo menos podeis orar por ele. Assistir seu espírito durante alguns instantes que deve ainda passar sobre a vossa terra. O arrependimento pode tocar-lhe o coração se orardes com fé. Ele é vosso próximo como o melhor dentre os homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e orai por ele. Elizabeth de França, Havre, 1862. Caríssimos irmãos, percebamos que nessa mensagem, Elizabeth de França nos chama a atenção para a caridade com relação aos criminosos, aos infelizes, que também filhos de Deus.
a quem a Deus os ama e dará perdão e a misericórdia após o seu arrependimento, dando-lhes novas oportunidades de reparação e de aperfeiçoamento, assim como ele faz a todos. O amor e misericórdia de Deus são imutáveis, logo a sua justiça também. Afinal, cada um receberá segundo as suas obras. Lembra ainda a autora que a caridade não é só dar esmolas, nem mesmo quando acompanhada de palavras de consolação. É muito mais do que isso. Ser caridoso é ser benevolente, isso constantemente, em todas as coisas para com o próximo. É ser benevolente é o quê? É ter boa vontade para com os outros, tanto quanto deseja para si. Assim, ser caridosos com os criminosos não é deixar-lhes livre para continuar cometendo desatinos, mas sim compreendê-los como pessoas equivocadas. Devemos considerá-los como doentes, muito necessitados, que também são filhos de Deus, criados como todos os demais, que um dia, graças às leis divinas, tornar-se-ão bons e sábios, exatamente como todos. A caridade com o criminoso é pensar neles, com piedade pelo que fazem, orar por eles, pedindo a Deus que eles possam conhecer a realidade da vida espiritual, eterna e progressiva, a fim de que se arrependam e busquem transformar-se, ao invés de quem pensa quer dizer, é um miserável e deve ser então extirpado da terra. Pensemos, será que Jesus diria isso? Afirma a autora que se deve sempre perdoar os criminosos. Recusando esse perdão, a pessoa está sendo mais repreensível, mais culpada do que eles, porque quase sempre esses criminosos não conhecem a Deus como conheceis, e lhes será pedido menos do que a vós. Não se deve esquecer nunca de que os homens são julgados pelas leis divinas, exatamente como julgam os outros. E enquanto os espíritos em desenvolvimento, estamos todos nós sujeitos a erros, enganos e todos precisamos de indulgência. É mencionado ainda algo muito importante, nem sempre evidenciado no nosso cotidiano. Não sabeis que há ações que são crimes aos olhos de Deus e de pureza, mas que o mundo não considera sequer como faltas leves? No processo evolutivo do espírito imortal, sua responsabilidade nos seus atos é sempre de acordo com o seu entendimento. Quanto mais inferior, menos se lhe é exigido, pois ninguém pode dar o que não possui. Quanto mais evolui o entendimento, mais responsável é pelo que sente, pelo que pensa e pelo que faz. Perdoar um criminoso não é, pois, livrar-se das consequências dos seus atos, mas amenizá-las tanto quanto possível, na confiança da sua regeneração e na sua perfectibilidade nas leis de Deus. Um dia, a lei divina trazida por Jesus reinará nesse mundo. Por isso, é preciso que nos amemos uns aos outros como filhos de um Pai só, com a mesma origem, o mesmo destino, as mesmas potencialidades e também as mesmas oportunidades. Por isso, não devemos desprezar ninguém. A presença de grandes criminosos na Terra é possível, por ser ela um mundo de expiações e de provas, onde estamos todos nos desenvolvendo nas variadas experiências que estive viver e que tiver propiciado. Assim, o bem e o mal se mesclam, para que os homens aprendam a distingui-los, acolhendo um e rejeitando o outro, mas amparando sempre o que faz o mal. Dessa forma, o mal na Terra pode se constituir em um instrumento de aprendizado para a evolução espiritual do espírito imortal. Quando a lei de amor imperar na Terra, não haverá mais necessidade dessa mescla de bem e mal, e todos os espíritos impuros serão dispersados pelos mundos inferiores, de acordo com suas tendências, onde irão continuar o seu desenvolvimento moral. Nossa prece final. Que os bons fluidos emanados deste nosso momento de prece, após a leitura e estudo dos bons ensinamentos de Jesus, possam chegar
como força e luz em nossos pensamentos e que permita acalmar nossa mente e lembrar do amor de Deus escrito em nossas consciências. Que os bons espíritos e os nossos anjos guardiões nos acompanhem para encerrarmos nosso evangelho com harmonia e união, para pedirmos que as nossas águas recebam os fluidos necessários para um bom descanso e um novo amanhecer. Que cada um de nós possa ser luz e amor por onde andarmos. Que assim seja.